A paz do Senhor, meus irmãos e amigos do canal EBD em Ação. Estamos aqui para o comentário da primeira lição da classe dos jovens do segundo trimestre de 2026. Estamos nos estúdios da Fakes, em Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou o presbítero Natanael. E para esta lição que está começando, cujo tema geral, entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Comentada pelo pastor Eduardo Leandro, eu tenho o presbítero Enoque Neto. A paz do Senhor, meus amigos, ouvintes do canal EBD em Ação, os inscritos, todos os assinantes, que Deus em Cristo possa vos abençoar nesse novo trimestre. Diácono João Paulo. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria e uma satisfação estar aqui mais uma vez. Diácono Vinícius Gabriel. Meus irmãos, é um prazer e uma alegria poder estar reunido com vocês mais uma vez. Esse trimestre é um assunto bastante atual, entre a verdade e o engano. Vai tratar sobre as ideologias, que têm assolado, tentando combater as verdades do evangelho. Embora nem toda ideia boa está alinhada com a vontade de Deus. Tem ideia boa, mas nem todas elas estão aí alinhadas com a vontade de Deus. O que é uma ideologia? Hoje nós vamos estar tratando deste temas em específico, tratando do que é uma ideologia, conceituando essa ideologia, que é um conjunto, de ideias organizadas que procura explicar o mundo, dirigir a moral e o comportamento humano como todo. Além dela ser diferente da fé cristã, muitas ideologias elas são enganos, são falácias. E é isso que nós vamos estar vendo ao longo desta lição, que o pastor Eduardo Leandro vem trazendo esse assunto bastante atual para a nossa juventude poder estar estudando, estar se podendo combater, essas ideologias que surgem aí no seu dia a dia, no seu ambiente onde você está convivendo. O texto principal da nossa lição é Colossenses 2:2, que diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. O resumo da lição vem trazer para nós que, para resistir aos enganos ideológicos e manter firme na fé, é necessário ter conhecimento profundo, Não é um conhecimento superficial apenas, mas um conhecimento mais aprofundado das Escrituras para que possamos combater estas ideologias que estão surgindo aí, vem contra a nossa fé. Renovar a mente em Cristo e usar as armas espirituais. 3 tópicos nós temos aí da nossa lição: características de uma ideologia, onde vai tratar da fundamentação humana, autoridade própria da ideologia e que ela também é resistente à verdade. No segundo tópico, o impacto sobre a fé cristã, conflito de valores, evangelho secularizado e ameaça à integridade da fé. Terceiro tópico, a defesa da verdade bíblica. É o que nós vamos estar estudando ao longo desta aula. Então, partindo já para o nosso estudo, características de uma ideologia. João Então, Paulo. meus irmãos, então nós estamos iniciando, mais um trimestre, esse ano de 2026, um tema de suma importância, de extrema relevância para a juventude, Claro que, evidentemente, também para os adultos, todas as classes. Todo o povo de Deus, Todo o povo de Deus. É um tema atual, como disse nosso irmão Natanael. Ideologia, Precisamos definir. Basicamente, o que é ideologia? Ideologia é apresentado como um sistema, organizado de ideias que funciona como uma lente para interpretar a vida.
ela busca responder, né, umas grandes perguntas, né, as grandes indagações da humanidade, né? O quem somos, para onde vamos, né? Aonde vai culminar as coisas, e só que é sem necessariamente recorrer a Deus. É, ela tem um perigo nessas ideologias, as ideologias. É claro que nem toda ideologia ela é contrária à palavra de Deus, né, aos princípios bíblicos, mas a maioria delas, né, tem uma base humanista, ou seja, a centralidade dela é o ser humano, aonde o ser humano formula, né, ideias, organiza, né, ideias, pensamentos e base ética, moral que vai totalmente contrário à palavra de Deus. Então, basicamente é isso, né? É uma forma de pensar. A ideologia é uma cosmovisão de mundo, né? É uma forma de ver o mundo, é uma forma de pensar as coisas, é uma forma de ver o mundo. Basicamente é isso, né? E nós sabemos que nós cristãos temos uma forma de ver o mundo e a nossa lente que nós usamos para a realidade da vida, para vivermos, né, nesse mundo, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Eu queria colaborar um pouco com o João, Sim. trazendo já um pouco para frente desse pensamento dele, né? Mostrando um pouco do que o autor ele vai trazer durante toda a lição, né? Nessa ideologia. A gente vê que ele traz em algumas lições falácia, né? Porque ele é contrário a algumas ideologias. Por isso que ele chama, ele vê o lado negativo dessas ideologias. Mas é interessante que muita gente fala ideologia de não sei do que, ideologia de gênero, ideologia da teologia progressista, e vai falando, mas pouco se sabe. E muita gente pensa que é somente aquela ideia ali, mas esquece da fundamentação básica do. Por isso que o autor traz, né? Ele é muito preciso nisso, ele traz essa fundamentação. O João já falou o conjunto de ideias de como o ser humano consegue ver o mundo. Mas se a gente pega desde a antiguidade, vem se falando disso, né? Desde da filosofia antiga, do tempos clássicos ali, Aristóteles vem, porque já que é um conjunto de ideias, ele já vem trazendo desde a antiguidade ali. E quando nós vemos logo na pós-modernidade ali, o francês, eu e o Vinícius estava falando sobre ele que trouxe o termo ali, né, da ideologia, o filósofo francês Anthony de Tracy, né, ele traz ali o termo e aborda, né, que é um engenho ali de ideias, uma construção, mas para a gente ter uma noção, tem a ideologia, que ela é a clássica, aquela que é o conjunto, e tem a ideologia que foi criticada por Karl Marx, né? Logo o Vinícius vai falar dele também aí. Mas a gente vê que percebe que o autor ele está trazendo em algumas críticas esses pontos, né? Porque quando vemos ali, por exemplo, que a gente faz o contraste ali com a Bíblia, que nem todo pensamento que vem do ser humano ele é proveitoso, porque o ser humano tem essa natureza caída, né? Então tem algumas ideias ali que não vai contra as escrituras. A gente vai ver mais para frente sobre isso aí, mas é basicamente isso, trazendo ali provérbios também, que fala que o coração do homem ele é enganoso. E quando traz ali a ideologia ali do relativismo moral, as pessoas falam, eu faço o que eu quiser, e a ideia deles ali que não existe certo ou errado, e cada um decide o que é verdade para si ali. E muitos outros falam, o importante é ser feliz, na ideia do hedonismo ali, né? E a gente vê que essas são contrárias à Bíblia, porque a Bíblia toda ela vai falando que sempre tem alguém que tá ali pronto para fazer os seus caminhos, alguém que ilumina os seus caminhos, alguém que mostra a verdadeira revelação, né, que é as escrituras. Então não é eu faço como eu quiser, você faz o contraste ali. Nós vamos entrar nisso aí, mas no fundo é isso. O autor ele aborda isso, né, trazendo que é o conjunto ali de ideias e mostrando todos esses conflitos, esses contrastes. E a fala inicial é essa pra gente. Só conceitualizando rapidamente, que você falou falácias, né? Isso. São pensamento enganoso, que até parece convincente, mas é falso em sua base e conclusão. Esse é um conceito rápido de falácias. Mas é isso que a Milena Choi, que Isso. é
uma filósofa brasileira, que ela escreveu também acerca do tema, né, o que é ideologia. O Enoch pontuou lá desse francês que cunhou esse termo, né, ideologia. A princípio ele queria estudar como funcionava a mente humana, né? Quais eram as ideias que partia do cérebro humano e como ele poderia lidar com essas situações, com essas problemáticas. Mas só que mais à frente, depois de 1801, Karl Marx surge e fala que não era assim que funcionava, né, a ideologia. A ideologia nada mais é do que você mascarar aquilo que é real, né? E tornar aquilo que é real irreal, né? Como se você colocasse uma máscara para, de fato, não demonstrar a verdadeira face dessa ideologia, que é o que acontece hoje, né? Tem muitas ideologias aí que adentram, principalmente tem influenciado, né, algumas igrejas nossas, no âmbito cristão, né? Tô tratando, né? Mas também tem influenciado muitos jovens nossos, e nós vemos isso, né? Mães, tem até o caso da menina que passou no vestibular, que ela estudou, não sei se vocês estão cientes, ela estudou 4 anos, é crente, ela é crente, jovem da igreja, Assembleia de Deus, a mãe e o pai também. E ela passou no vestibular, ela recebeu a notícia e foi contar para a mãe, né? Gravando no celular, a mãe teve uma reação desesperadora, falou que ela não ia, porque se ela fosse, ela ia ficar igual aquelas meninas, ia pintar o cabelo de azul, ia mudar o comportamento. Talvez porque não leu o livro do Pastor Valmir, né? O Cristão e a Universidade. Mas Já é uma aí, indicação aí, ó. mas aí, porque eu tô tratando esse assunto para contextualizar, para os irmãos entender que é perigoso sim, né, essas questões ideológicas, mas só que os nossos jovens têm que estar preparados também para combater, né, essas visões, esse tipo de crença. E Sim, isso é perigoso também, porque nós vemos que a mãe, o pai, ele tem essa obrigação, né, de poder ensinar o seu filho, instruir o seu filho na forma que é devida, principalmente nos dias de hoje, né, porque o mundo jaz do maligno. Então, se você não instruir o jovem, o seu filho, infelizmente, né, ele não vai conseguir viver nesse mundo, né? Ele não vai conseguir fazer com que o trabalhar de Deus seja perpetuado pela sua vida, porque a mãe, o pai, né, ou a família, do modo geral, não instruiu o filho, aí qualquer tipo de pensamento ideológico contrário à fé cristã, como essa pessoa não teve uma base sólida, ela vai acabar cedendo, né, aquele tipo de ideologia ali. Então é interessante falar sobre essa influência, né, das ideologias no campo, né, da universidade. E lembrando que, por exemplo, as ideologias são formadas, né, no ser humano. Ser humano que formula A base, só, a não cortando, ideologia. só para Sim. fazer com que você tenha mais uma linha de raciocínio melhor, o Uhum. próprio autor da lição ele diz, né, que a ideologia ela é baseada na razão do homem, né? O homem ele é o centro daquilo e o benefício é para si próprio, né? Não passa pelo crivo divino. E é aí que a ideologia ela para em algum estágio, né? Ela não avança mais para frente. É por isso que vários pensadores, filósofos, posterior a Karl Marx, por exemplo, que tentaram fazer com que as suas ideologias, né, as suas ideias passassem para frente e nunca conseguiu. Isso mesmo. E a gente vai ver, por exemplo, na capa da revista, esses elementos aí, né? A Bíblia, né? A serpente, O escudo, por quê? Existe as ideologias com a base formulada pela mente, raciocínio humano, né? Pela mente humana, mas tem influência maligna, né? com certeza. E realmente isso é um ponto importante, porque o jovem hoje, né? Muito jovem, não, eu tô preparado. Aí vai para uma faculdade, ou vai fazer um curso superior, né? Ou na Não, federal, né? Que o campo lá é pior. de embate é terrível. Então ele Ainda às mais se vezes descobrir que o camarada é crente, né? isso aí chega lá, ele daqui a pouco passa um mês, passa 2 meses, aí ele já não é crente mais, já quer praticar o que eles praticam, essas ideologias, né? É marxista. Aí daqui a pouco já vira feminista e aí já larga o cristianismo. Aí, para ele o cristianismo era somente uma ideia ultrapassada e a Bíblia já é um livro antigo Relativo. que precisa ser atualizado e começa a contestar. Então essas ideologias, por exemplo, nós falando dessa característica dela, né? Ela é baseada na razão humana, mas tem influência do maligno, né? Que a serpente, ela influencia também. Usa homens para influenciar, né? Trazer ideias que às vezes, aparentemente, não tem nenhum mal, mas lá por dentro, de forma sutil, né? Ela leva o homem ao engano.
Isso que você está falando é sobre essa a influência. Eu lembrei de um. Eu li um livro, eu não me lembro o nome do livro, mas eu lembro dos autores, né? Eu sei. Uhum. Estava tratando sobre o Hitler e o Benedito Mussolini, né? Benedito Mussolini, ele morava na Itália, né? E ele era do Partido Socialista, alguma Uhum. coisa assim. Em 1930, ele é retirado desse partido porque, em teoria, as ideias dele era baseada no pensamento de Hitler. E ele é expulso, né? Porque ele era antissemita, racista, ele não gostava de homossexuais, né? Matava, igual o próprio, ideias do próprio Hitler mesmo. E ele foi influenciado, né, por essa visão ideológica do Hitler, e os dois juntos começaram a divagar essa visão do próprio Hitler. Logo após ele surge o Frederick Engels, que é amigo do Hitler. E ele fala: não, ô Hitler, não vamos fazer com que essa ideia que você quer passar para agariar mais pessoas para ser nazista, não vamos ir na raiva, não. Não vamos pegar na espada, meter bala, se a pessoa quer aceitar ou não. Vamos fazer uma coisa diferente. Aí o Frederick Engels era o pensador do grupo. Ele falou: não. Como que nós podemos fazer com que as pessoas sejam influenciadas sem nós forçá-las a fazer, agir naturalmente? Aí ele foi e começou a criar matérias na escola, né, adentrar na rádio, em mídias sociais, televisão, para fazer com que aquela ideia se transformasse em algo frequente e que se transformasse em algo natural, né? É igual, por exemplo, hoje nós vemos na internet o pessoal do cangaço, que rouba muito banco. Hoje para nós é normal, as pessoas não se escandalizam mais, porque há muitas séries que já transmitem esse tipo de comportamento e nas séries nós acaba torcendo pro ladrão mesmo roubar o banco, porque a série só mostra o ladrão roubando o banco, né? Então nós torce pra ele, rapaz, ó, aquele do rapaz vermelho lá, Uhum. La Casa de Papel. As pessoas torciam pro Torce pro bandido. ladrão. Aí você vê hoje na notícia uma Quer pessoa que roubou o banco, normalizar, né? aí aquilo é Normalizar. natural. Não, aí você vê a pessoa, nossa, roubaram o banco ali agora na minha. Naturalizar. É normal, é igual a E- questão do homossexualismo, por exemplo. Nisso, antigamente, era horroroso, né? As pessoas olhavam e falavam, meu Deus, era até difícil você ver. Vergonhoso. Era vergonhoso, né? Hoje é natural, né? Mas é isso aí que são a estrutura ideológica, elas são montadas, organizadas aí de forma que elas podem até parecer coerentes, moralmente aceitas num primeiro momento. Mas é isso. Aí Mas ela quando de fato, esconde perigos quando aí. de fato acontece, a pessoa não tem um choque, a sociedade não tem um choque Ela com vem aquilo. travestida Porque aí a de mídia já foi coerência, trabalhando Só isso. que de aí é coisas o, moralmente aceitas. aí é o perigo, porque já entra nesse segundo tópico aqui, da autoridade própria. É. Por quê? Porque quando fala da autoridade própria, é o que eles estão falando ali. Eles normalizaram e se torna ali a ideia única. Fala, não, isso aqui é único e quem falar contra tá errado. E acaba tornando aquela forma ali intolerante, né? Vê que não aceita outras visões. Fala, não, essa O visão aqui Brasil é assim, né? não aceita. Vira uma forma de manipulação, porque ele controla as pessoas, controla como elas pensam, fala, não, essa minha visão aqui, ela é a correta. A ideologia faz isso, ela tá afirmando, tá não, falando, só nós entendemos a realidade ali corretamente, quem discordar errado é nosso inimigo. Então, isso aí é a autoridade própria, né, desse tópico aqui. E uma forma simples de entender isso é a gente, voltando ali no Antigo Testamento, para entrar um pouco na Bíblia aqui, os líderes religiosos, os fariseus ali, né? Eles falam, nós somos intérpretes ali oficiais, nós somos os fera. Aí, quando começa a falar contra, alguma coisa que vai contra, mostrando com base bíblica, aí eles, não, pera aí, tá errado isso aí. Esse aí é meu inimigo. Ó, o que eles fizeram? Crucificaram o Se eles mestre. vivessem hoje, eles iam dizer que a Bíblia não era uma verdade absoluta, né? Era relativa. Exatamente. Um exemplo do Antigo Testamento, também lembrando da Torre de Babel lá, né? Nimrod formou uma ideia e E influenciou o o povo. povo. Vamos fazer uma torre que chega até o Até céu. o céu. E foi E todo tava conseguindo. Aí Deus desce O e, ruim é da influência. e separa, né? Faz separação das línguas. Então é uma ideia absolutista, né? E tira Deus do centro. A maioria dessas ideias, quem gosta falou, quer trazer essa autoridade própria, e essa autoridade é baseada no homem, e o homem a gente sabe como foi aqui, só ratificando. O ser humano
Depois do Éden, ele tem essa natureza caída, Inclinada, essa né? natureza inclinada para o pecado, inclinada para o mal. Então, se o ser humano ele vai formular uma ideia onde ele tem uma autoridade própria, ele vai criar regras, ele vai criar uma forma de viver nesse mundo, ele vai querer tirar Deus do centro, né? Porque Cristo, ele é exclusivista, né? Eu já vi gente aí É, também, né? Até o seu famosos falando, Jesus é. se Jesus seu é exclusivista, né? Por quê? Mas Jesus é exclusividade. Ele diz, né? Eu sou o caminho. Ele não disse que eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nessa, Pode. e nessa questão aí, João, tem umas igrejas hoje em dia, né, que falam assim, traga sua oferta aqui que você vai receber esse teu milagre através da sua oferta, mas só se você trazer a sua oferta. E para eles ali é a autoridade própria ali, porque se você falar que eles estão errados ali, eles não, esse aí é inimigo, isso da igreja não presta não. Eles traz até aquele ponto lá, se você é pobre, é falta de fé sua. Se você é rico é porque você está fazendo certo, está entregando a oferta. E tem igreja hoje em dia assim, com essa Então, autoridade. dá para você ser abençoado. Se você não for, é culpa sua É mesmo. culpa. Nunca é culpa de Deus nem Aí você Do cara prega que contra, cara fez que a do promessa. cara que fez a você promessa, prega né? contra, você tá errado. A ideia deles é a certa ali. Então, aí o perigo dessa ideologia, nós falando dessa autoridade própria. Aí nós vamos para o subtópico 3, a resistência, né? À verdade. É, a verdade, nós sabemos que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, ele é baseado, centralizado nas escrituras. E a escritura é a verdade absoluta, né? É a lente do cristão onde ele caminha nesse mundo, né? É a lamparina que o cristão deve andar, né? Agarrado para andar na luz, né? O salmista mesmo diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés É é a luz. tua, É a é a tua tua palavra. palavra, E né? luz para o meu caminho. Exato. E luz para o meu caminho, né? Então, o cristão anda na luz e é a luz que deve reger, né, o seu caminho, é a palavra de Deus. Então, ele vai resistir à verdade, porque a verdade é absoluta, mas hoje, né, existe muitas ideologias que relativizam, né, a verdade, claro, com influência, né, filosófica desde o século XVIII para cá. Implantou esse humanismo, né, É. que tirou aqueles princípios absolutos, até mesmo as pessoas que não eram cristãos, antigamente, se houvesse, né, uma traição ou um roubo, um filho lá de uma pessoa roubou de uma família, né, a pessoa ficava envergonhado, ou traição, né, claro que sempre houve pecado, sempre houve, né, erro na raça humana, no entanto, havia uma vergonha, né, havia um princípio, né, estabelecido, esses princípios absolutos de Deus plantado, né, No dentro do coração. ser humano, no coração do ser humano, tinha um certo temor a Deus, respeito, né, às coisas de Deus. Agora, as ideologias, elas foram crescendo, elas foram criando roupagem, né, criando roupagem. E hoje a gente vai ver N's, né, multiplicaram nas ideologias, principalmente no contexto brasileiro, né? E Tem, essas ideologias, ela têm entrado dentro de uma parte do cristianismo hoje, que nós chamamos de evangelho, mas tem muitas igrejas que estão pegando o evangelho e adaptando com as ideologias. Aí vai resistir à verdade, por quê? Porque ele vai pegar essa ideologia e vai querer, né, condensar na mesma lata ali, né? Sabe quem que fala isso aí? É um pensador, ele é Uhum. ateu, né? Aquele Nietzsche. Nietzsche, Friedrich Isso, Nietzsche. ele é um ateu, mas ele traz uma coisa que dá para entender o que o João falou aí. Ele diz assim que muitas vezes o ser humano ele não busca a verdade, ele busca algo que confirme o que ele já quer acreditar. Isso Isso é explica aí o que verdade. ele está falando. Por quê? Porque muita gente às vezes entende ali a luz da Bíblia, mas ele quer algo que conforta ele ali e tá tranquilo. E isso aí é a resistência, Ele a quer a verdade. sua Ele verdade, quer né? a sua verdade, deixa ele Ele confortável. só quer confirmar aquilo que ele quer Isso. fazer, né? Só que Ele- só que aí tem um ponto, a resistência da verdade aqui, ela não nega totalmente a Bíblia, né? Ela tá tentando adaptar ali, mudar só o sentido. Por isso que muitas vezes as pessoas elas pegam e interpretam aquilo ali a favor dela, É porque o né? autor ele pontua que a resistência à verdade, que é a Bíblia Sagrada, né, que nós temos como nossa única regra de fé e prática, ela é inerrante.
não contém erro, nós sabemos disso, né? Nossa teologia pentecostal clássica entende dessa forma. Nós cremos nisso, é um credo nosso, né? Isso. E a resistência à verdade pode ser de duas formas, como você pontuou. Pode ser a pessoa que nega explicitamente a Bíblia Sagrada, como tem pessoas que tanto faz, você vê uma Bíblia, não tem temor nenhum, não, né, não admite que é a palavra de Deus, é uma Uhum. construção humana, mitologia, etc., do povo judeu. Nós sabemos que isso não é verdade. E pode existir o segundo aspecto, que é esse que você pontuou, de pessoas tentando reinterpretar as escrituras sagradas. E nós vemos aí que essa é uma ideologia, né, o liberalismo teológico, né? Começou com o racionalismo, com Spinoza, René Descartes, todos esses caras em 1900 e algumas coisas, depois da ideia iluminista, né, do século XVI, eles vieram com esse racionalismo tentando fazer com que a filosofia casasse com o cristianismo, para poder fazer com que a ideia dele perpetuasse ainda mais, né? Se adaptasse, E né? se adaptasse para as pessoas se familiarizarem e etc. E isso aconteceu de fato. Até hoje temos, né, o liberalismo teológico. Então é uma ideologia que nega a verdade inerrante da escritura sagrada. Você vê em muitos irmãos aquele, eu não sei se é Kivitz, René Kivitz. é assim, você vê cada uma, é um homem que se diz cristão e nega, né, textos bíblicos, ou pega o texto bíblico e interpreta de sua forma voluntária para beneficiar o seu povo. Então isso é uma forma de reinterpretar as escrituras sagradas, logo é uma ideologia, como aquela mulher lá que fundou uma igreja depois de entender que uma família só pode ser considerada família quando o casal é de sexo oposto, né? É um homem e uma mulher junto, formam uma família. Aí tem pessoas hoje que quer defender tanto essa ideia dela, a sua ideologia, que quer até fazer com que a Constituição seja reescrita, né? Porque lá na Constituição diz que uma família só pode ser considerada família se possuir pessoas de sexo oposto, um Sim. homem ou uma mulher. Sem contar que essas próprias pessoas aí estão falando para traduzir de novo a Bíblia. Com certeza. E tem, né? Pra- Tem é, Bíblia aí. olha É até Mas cara, 300 É reais. essa tentativa de adaptar as escrituras às suas ideias. Então é isso aí que eles Por exemplo, usam, né? Eles É. usam fazer Vai isso usar os meios, né? porque Que o estão. mundo, o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está cheio de opiniões, cheio de ideias, cheio de narrativas, Tá beneficiando qualquer tipo de ser humano. inclusive narrativas, né? Para poder se Você adaptar. pode escolher o que você quer ser hoje. Hoje eles criam as próprias regras, rejeitam a É isso autoridade mesmo. bíblica, principalmente, e quer redefinir os conceitos do que é certo e do que é errado. E dentro dessa resistência à verdade, o que o homem vai fazer dentro ali no seu antropocentrismo? Rejeitar o que a Bíblia chama de pecado, condena, né, que é a palavra de Deus. Eles vão para longe, eles evitam, né, o arrependimento, confrontam valores cristãos e substitui a verdade com falácias, que foi aquilo que nós já pontuamos lá, na tentativa de adaptar a Bíblia às suas ideias. por exemplo, e falando de ideologias, né? Existem as ideologias de esquerda, por exemplo, né? Aí tem muitas lideranças que estão se ajoelhando, se dobrando, pegando o texto bíblico e adaptando a essas ideologias de esquerda, por exemplo, o aborto, né? Aceita o aborto, porque porque eles ele falam busca pela aceitabilidade. Eles falam que ficou no tempo antigo isso aí, É, né? E no Não, tempo aí agora eles uma nova. as exceções, né? Porque essa questão do aborto surgiu na segunda onda do movimento feminista, né? sim. E tem uma mulher que é feminista que diz defender as mulheres e criou na segunda onda, eu não me lembro o nome dela, mas eu posso depois deixar o pastor colocar no negócio. Mas é da Marisa Hungria lá, né? Ela escreveu sobre ideologia e sobre o movimento feminista, que eu tô lendo, Diana Campagnolo. Ela escreveu também acerca disso e diz que é feminista, que se diz feminista e que defende essa ideia feminista. Porque qual que é o que eles diz, né? O que essas mulheres feministas diz, que é uma ideologia muito forte hoje, né, que tem atacado principalmente o Brasil, né, as mulheres, em favor das mulheres e etc e tal. Essas mulheres diz, né, que a ideia principal do feminismo é ajudar as mulheres que está, por exemplo, tá vivendo em detrimento Sendo daquilo que o vítima, homem né? quer. Isso mesmo. E de fato, na história da humanidade, se nós formos ver, as mulheres, ela nunca precisou de um movimento feminista de mulheres que surgisse para poder fazer com que elas fossem aceitas dentro de uma sociedade. A Ana Campagnolo, ela fala que não, que a primeira deputada federal do Brasil, ela é uma mulher
E o marido dela foi quem indicou ela para ser. Ele abriu mão para poder fazer com que ela fosse eleita deputada federal. Então, o movimento feminista, o que eles fazem? Ele pega isso, essa brecha, que não foi feita pelas mulheres feministas, foi feita por um homem, né? A questão do sufrágio, por exemplo, que é a questão da liberdade ao voto, a mulher poder votar. Isso foi concedido pelos homens. Os homens falaram, não, não é importante para nós, mas vamos fazer com que as mulheres votam, né? Porque naquela época só podia votar quem participasse da guerra, quem defendesse seu país. Isso era a lei. E com o tempo isso mudou. O mundo foi modernizando, né? Eles foram se adaptando às coisas. Aí as mulheres feministas, para defender a sua ideologia, elas pegam isso e diz que foi o movimento delas que fez com que isso acontecesse. E de fato isso é algo que eles pegam para poder mascarar de fato aquilo que eles querem, porque elas não querem isso. Distorce o Ela, feminismo isso mesmo, original ali. isso mesmo, para poder se beneficiar, né? E é o que nós vemos hoje aí, né? Como nós estávamos conversando nos bastidores aqui, tantas ideias que defendem só um grupo específico, né? Não é a sociedade num todo, é um grupo. Aí nós, como cristãos, não podemos pensar ao contrário, porque nós queremos defender a verdade bíblica, a verdade do evangelho, né? Aquilo que o apóstolo Paulo deixou para nós, 2 Coríntios, em próprio Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Mas temos que transformar-vos ele pela renovação do vosso entendimento. E só conseguiremos fazer isso se estivermos ali com um pensamento consolidado, fixo e esperando ali, aguardando, é claro, que o Espírito Santo nos ajude para poder fazer com que nós venhamos defender a verdade do evangelho. Caminhando, meus irmãos, caminhando, segundo tópico, impacto sobre a fé, conflito de valores, evangelho secularizado e ameaça à integridade da fé. E já aí impacto sobre a fé cristã, valores aí, valores do mundo versus os valores do reino de Deus, né? Esse é um choque de conceitos, né? Ideologias, elas não são neutras, né? Elas oferecem definições alternativas, né? Por exemplo, no conceito de fé, no conceito cristão, nós temos um conceito bem formado do que é família, né? Homem, a mulher, filhos, a questão da sexualidade, uma estrutura familiar, o sentido de justiça. Então, nós já temos ideias formadas, né? Centralizadas nas escrituras. Enquanto essas ideologias, elas vêm e elas querem implantar, né? Uma nova cosmovisão, onde muitos vão se sentir descolado, né? Ah, eu tenho uma nova ideia, por exemplo, o empoderamento, né? A mulher, ela não pode se submeter, né, à liderança do marido. Então, elas vão contra a Bíblia Sagrada. Ah, rejeita a Bíblia, rejeita as Escrituras, porque essa interpretação das Escrituras está oprimindo as mulheres. E a mulher não pode ser oprimida, sendo que ele tira o sentido real da interpretação do texto bíblico, né? De nenhuma maneira o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para oprimir as mulheres, né? Tá estabelecendo o lugar da mulher, né? Na família, estabelecendo o lugar do homem, o homem como liderança, né? Como cabeça do lar, a mulher como ajudadora, né? Como auxiliadora. Quando, Como Deus estabeleceu um dos exemplos, né? quando o João trouxe esse exemplo nesse tópico aí do conflito, o filósofo que trouxe o termo, né, da ideologia, ele traz um exemplo bem marcante, que é, tem uma pessoa pedindo esmola na rua, e ela tá falando, não, me dê um pão, me dê um dinheiro. Aí tem duas pessoas, uma olha para ela e fala bem assim, não, vamos ajudar ela, porque ela tá precisando, tá coitada, né? E a outra pessoa, ela fala para essa pessoa que tá pedindo, ela vai trabalhar, pô, o que que você tá fazendo aí? Vai trabalhar. Então, ali tem dois conflitos, são ideologias ali, mas tem dois conflitos, e o autor, ele traz algo parecido, que é o conflito de valores, quando ele fala, quando, igual o João falou, quando tem esse choque, né, com a palavra de Deus. Quando Deus ensina na sua revelação que algo que é contra uma cultura ali, por exemplo, aí a cultura fala, não, tá errado isso aí, eu não quero isso aí não. Então tem ali um choque quando entra nesse choque. Por exemplo, quando nasce uma ideia que não precisamos ir na igreja. Fala assim, ah, não precisamos ir na igreja, nós somos o templo, nós somos a casa, nós somos ali a igreja. Não precisa, não precisa que você vá todos os dias ou não precisa que você vá de jeito nenhum na igreja. Fique em casa, você é o templo. Então, isso vai contra, né, o que Deus fala, porque por mais que por partes ali eles estejam certos, porque nós somos o templo e morada de Deus,
E vai contra porque Mas ninguém pode ser igreja E- sozinho, né? isso que eu ia falar, porque assim, Hebreus ele ensina que nós precisamos ir à igreja como comunidade, né? Nós precisamos estar juntos ali. E esse conflito ele entra porque essa verdade deles é justificada ali para não ter mais essa comunhão. Ali tem aquele afastamento, não quero mais ver pessoas, então eu sou o templo e morada do Espírito de Deus. Então entra esse conflito. Então o ensino bíblico valoriza a vida em comunidade. A gente vê sempre na escritura, não, e vai à igreja, Jesus falando às igrejas, e igreja também, o conceito ali é comunidade, né? Então a gente vê que quando entra esse conflito, esse choque, então tem um conflito de valores ali, né? Mas explicando mais um pouco desse tópico aí. Isso aí, existe o conflito, né, interno. Até acho uma frase que é interessante. A tentativa de viver com um pé em cada mundo, né? Tem muitos que fica Tenta transitando, né? conciliar também, né? Não dá Quer certo. conciliar ou fica transitando, né? Na igreja, Na no faculdade grupo, ele é outro. na faculdade ele é outro, né? Então não tem como, né? Você viver nesses dois mundos. O próprio Jesus disse, né? Não tem como servir a dois senhores, né? Ou é com Deus ou é com o diabo. Não existe negócio de muro também. Se você tá no É, muro, você já tá do lado do inimigo. ué. Tá pensando. Não tem como coxar em dois pensamentos. Então, tipo assim, falando sobre essa questão da ideologia, né? Nós estamos falando ideologia num caráter introdutório, né? Falando muito sobre ideologia, pensamentos. Sim. Porque nós vamos ver, principalmente, né? Essa ênfase no último tópico aqui, essa pressão que vai existir. E não tem como o cristão fugir disso, principalmente o jovem, né? Vai ter esse conflito. E aí, quando ele se vê nessa tensão, né? O jovem vai assistir, né? Quando você vê pressionado, e aí, como você vai ver? Para onde você vai ficar transitar? Pro lado da ideologia ou pro lado, né, servir a Deus, honrar, né? Onde que vai estar o seu valor, né? Não É vai- porque quando a gente traz a respeito da ideologia, todo mundo tem, né, uma visão de mundo. Uhum. Só que a gente tem que entender que a nossa visão de mundo, as nossas ideias, elas podem ser corrigidas. Então é um ponto que a gente tem que trazer para nossa ciência isso aí. Muita gente fala, pode ser corrigida, não vai, porque, como já vimos no tópico anterior, a ideologia ela tem a autoridade própria. Então, se ela não pode ser corrigida, então já está indo contra, né? Está dentro desse conflito aí. E como nós entendemos, nós cristãos, entendemos que uma ideologia ela já entra em choque com a verdade de Deus. E não é a verdade de Deus que tem que se adaptar àquela ideologia, né? Mas a mente do ser humano ela tem que ser transformada. Paulo fala isso, né? João Evangelista ele vai falar o versículo aí Romano da 12, mente 2, né? transformada. Romano 12, 2. Isso. Então não é Transformai-vos pela isso. renovação do vosso entendimento. Não é a gente que tem que se conformar ali com o mundo, né? Não, a gente tem que ter essa mente transformada por Deus, né? É uma aplicação já pessoal para os nossos jovens aí de hoje. Não ficar nessa ideia de um mundo ali que não pode ser corrigido, um mundo que você está indo por influências, né? Então, Para corroborar com esse ponto, né? Não tente a terceira via. Em questões morais fundamentais não há meio termo, tá aí, já pegou né? pesado, hein? Se o mundo chama de progresso algo que a Bíblia chama de pecado, escolha a fidelidade acima da aceitação social. Então, por isso que vai ter esse choque, né? Porque lá na faculdade, é bonitinho, né? Todo mundo lá tem um grupinho lá e fala, né, de Karl Eu Marx, quero ficar fora. fala de Nietzsche, né? Dos filósofos. Parece que é um deus para ele, né? Spinoza, Filosofia, Olavo de Spinoza. Carvalho. É. Então, aí, quando fala. Aí chega um lá falando, não, eu creio em Cristo, né? Deus, o apóstolo É. Paulo, o maior filósofo da Bíblia. Você tá preparado, né, para ser zombado, Se eles para falar, ser mal falado. porque nós tratamos essas visões como algo, uma teoria ideológica, né? Da mesma forma que nós pensamos assim a respeito dessas ideias marxistas, até essa autora que o Enoch indicou o livro para nós, da Milene Choi, né? Choi, a filósofa brasileira, escreveu o que é ideologia, Uhum. ela descreve a respeito disso também, que da mesma forma que nós pensamos que essas ideias dessas pessoas são algo ideológico que pode ser mudada, eles também pensam ao contrário de nós, que você crê em Jesus,
na Bíblia, isso é uma ideologia. O evangelho é uma ideologia. Quadrado. Isso, aí como nós devemos nos portar, né, diante disso? Defender biblicamente, ficar quieto, ir orar, falar que a pessoa tá certa, porque cada caso é um caso, né? E nós vamos ver que mais à frente tem coisas que não tem como ser defendida no campo acadêmico, né? Porque as pessoas, esse tipo de pessoas são carnais. E o que o apóstolo Paulo diz, né? O que é carnal não vai conseguir discernir aquilo que é espiritual. Então, é Aí uma que- tensão, né, que há não só contra essas pessoas que pensam dessa forma, mas para nós também que somos cristãos. Aí entra já no subtópico aqui, no evangelho secularizado, né? É isso Entra aí. nisso aí, mostrando que o evangelho secularizado, né, é aquele que é moldado ali para agradar as pessoas, né, aquele que deixa a pessoa mais confortável ali. Então, tem muitas culturas hoje em dia na igreja entrando ali, falando, não, isso aqui é bom, essa música aqui é boa pra você ouvir Isso. um pagodinho ali top da gospel. Não, tem até debate, né? Tem até. Pode ouvir, o cristão pode ouvir música secular? Só que essa Aí tem um monte de pastor lá. Não, pra mim pode. Aí tem aquele pastor que o João gosta, o David Leonardo. Deus me livre. É, você pode abraçar. ele pode- falou que ele ouve, porque ele se anima de manhã. Então são pensamentos que, como o não cortando vocês, mas só Nossa. pegando o ensejo, são pensamentos que aparentemente parece algo não tem problema nenhum, né? Mas só que é algo sutil. Vem são vir, né? Só uma sutilezas. coisinha. Vai ficando. A pessoa já tinha esse pensamento, né? De por que eu não posso ouvir? Ela ouve um pastor, né? Uhum. Falando sobre isso, ela fala, não, então eu posso. É porque Né? Aí vai indo, não, posso isso, posso aquilo, posso isso, posso aquilo. Aí quando você vê, é aquilo que nós falamos, é o evangelho que agrada mais do que confronta, né? Porque quando a gente traz esse evangelho secularizado, é aquele evangelho que o próprio pregador ele tá ganhando dinheiro ali e fala, não vou mudar minha mensagem, não, vou trazer mais prosperidade aqui, que eles gostam de ouvir e não vai sempre chamar eu aqui, né? é igual Nunca ele vai falar do pecado, Nunca não vai falar do sobre inferno. arrependimento. Mas sabe o que é? Ele vai pregar para agradar e não para trazer transformação Só de vida. prosperidade e amor. Isso na mesma criação dos irmãos aí, a gente vai ver um exemplo bíblico, aquilo que o apóstolo Paulo, né, ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, esse outro evangelho que tinha enfeitiçado os crentes de Gálatas. E hoje existe esse evangelho, né, que não é o evangelho de Cristo, mas tem a aparência de evangelho, mas é um evangelho esvaziado, né, da sua essência, da sua verdadeira natureza. E esse evangelho é palatável, né, que é bonito, né? E, por exemplo, vi Bom para postar no um status. líder desse, né, falando assim que, por exemplo, a passagem de Hebreus capítulo 12, né, que Deus é um fogo consumidor, aí ele pega e a interpretação desse texto e Espírito- leva para a sua vida dizendo, como que Deus, sendo um pai, vai lançar o seu filho, né, num fogo, né, entendeu? Aí já É igual, leva os ouvintes a fazer a reflexão, não, Deus não é tão ruim assim, Deus não vai lançar ninguém no inferno, né? Já começa manipular a verdadeira interpretação do texto, né? Aí já não é uma exegese, né? Uma exegese. é igual Aí Coloca seu pensamento É no igual texto. o camarada lá, ele tava no início da igreja, aí ele ouviu um Apocalipse 20:15. Todo aquele que não foi inscrito e achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquilo ali confrontava ele, rapaz, isso aí é pesado, mas fazia sentido pra vida dele. Não, eu tenho que melhorar isso aqui, eu tenho que, senão, né, vou ser lançado no lago de fogo ali. Ele ficava. Só que aí, com o tempo, ele começou a ver umas mensagens no YouTube ali, não, você pode abraçar Deus, você pode chegar até ele. Deus, Daí você é tá o maior que Moisés. você é o centro de Deus. Ele começou a gostar daquilo ali, ficou Você é o palatável. bebezinho. Você é o centro de Deus ali, Deus vai se ajoelhar. Ele falou, não, é verdade, então. E começou, Dengo. parou o confronto ali. Dengo de Deus. Você é maior Porque que o evangelho Jesus. secularizado é isso. Ele não parece errado à primeira vista ali, mas ele apenas remove tudo que exige uma transformação ali, né? Então ele começou a gostar Tudo que daquilo. confronta, com o resultado o quê? Uma fé superficial, né? E igrejas fracas, em se tratando de uma igreja fortalecida no evangelho, no conhecimento e no poder de Deus. Até porque Paulo falou que o evangelho é o quê? É isso aqui para agradar? Não, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1 que o evangelho de Deus é poder de Deus, Que né? loucura Para para os que aqueles creem, né? Então, E falando dessa questão do evangelho secularizado,
que aí tira o sobrenatural do evangelho, aí reduz a ele a uma questão materialista, as coisas só deste mundo. Aí, por exemplo, aí já começa a olhar, tirar o sobrenatural dos textos bíblicos, né, de passagem bíblica. Então, esse secularismo ele retira o caráter sobrenatural do cristianismo. A gente não tem mais não espera mais a transformação, né, o poder de Deus que É por isso que transforma. Paulo diz, né, que o evangelho, ele, é Romanos 1, É, 16, não sei, isso, não sei, 16. é o poder de Deus. Né? O evangelho, ele é poder. Então, ele tem esse caráter transformador, sobrenatural, que o João está dizendo. Isso. Aí tira, aí a fé deixa de ser sobre a eternidade, reconciliação com Deus, e reduz ela apenas a ferramenta ética, É o que né, falam ou hoje aí, né? social para o que é agora, né? Só as coisas só as coisas desse mundo, é, as coisas, vamos agrudar com as coisas dessa terra, você, né, vai crescer. Aí já entra também a ideologia dos coach, é tanta ideologia, né, É. que hoje tem entrado, né, no dentro do cristianismo. Aí, reduz também a pessoa de Cristo, né? Aí Cristo já não é o Senhor, já não é o Salvador mais. Aí vê Cristo somente como um filósofo, né? Um exemplo moral a ser É um seguido, exemplo né? moral a ser seguido. Aí abandona, né, a cruz, né? Já não tem mais aquele toma sua cruz e siga-me. Não, se você é o centro é você, já não é mais Cristo, né? É. É um evangelho Tem centralizado. filósofos como o próprio Philippe Pondé, alguma coisa assim, o nome dele, ele que é agora, é novo, né? Nosso aí, filósofo vivo ainda, ele Uhum. diz que Jesus, ele acredita no Jesus histórico, né? E diz que esse homem, o cristianismo, o evangelho, é um exemplo a ser seguido. Se a pessoa quer mudar a sua vida, quer ser uma boa pessoa, é só ela ser crente. Mas, tipo assim, é ser crente para aquilo que é material. Você vai na Ser igreja, uma boa pessoa, você vai ser fazer uma boas boa pessoa. obras e Isso tal. daí. Então, o cristianismo, se você tratar o cristianismo linkado ao secularismo, o evangelho vai se reduzir a isso. A você se tornar uma pessoa melhor, né? Ser um bom filho, ser um bom marido. E nós sabemos que o evangelho não resume a isso, né? O evangelho ele é algo transcendental. E o próprio Francis Schaeffer, ele fala que se nós fazer com que a fé seja separada da vida prática, o cristianismo ele vai ser reduzido a essa esfera privada, né? A só apenas o indivíduo ali, por si só, ele vai ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa, um exemplo a ser seguido e etc. Então, isso é um problema. Caminhando. Terceiro aí, ameaça a integridade da fé, meus irmãos. Não podemos ficar parados. O que Não pode- sustenta, né, a nossa fé? O que sustenta a nossa fé nesse terceiro subtópico aí, né? Em se tratando da ameaça à integridade da nossa fé. Das coisas, né? Essas confusões todas que estão tendo aí, distorções, essas instabilidades, né? Instabilidades doutrinárias que nós estamos vivendo, e acabamos de falar com relação a isso, uma delas, a secularização do evangelho. Tudo isso são ameaça à integridade da fé. Então, a gente vê que nesse tópico aí, trazendo até um teólogo também, o Timothy Keller, ele destaca que nós vivemos em uma sociedade e uma cultura que considera Deus apenas uma opção pessoal, igual o Vinícius estava falando ali, apenas um modelo ali. E ele não as pessoas hoje em dia não estão considerando mais aquela verdade absoluta, né, que confronta essa visão de mundo deles aí. Então, eles falam que nós entendemos a sociedade como se fosse precisa ter alguém superior mesmo, porque eles vão acreditar em várias coisas, eles vão ser melhores, mas é só como uma opção pessoal. É isso que ele quer dizer. Só que isso aí ameaça a integridade da nossa fé, porque é como se eu falasse assim: se eu quiser acreditar em Deus, tudo bem, se não quiser, também está certo. Essa fala representa uma ameaça, porque reduz Deus a uma escolha pessoal sem consequências reais, né? Então a gente vê que o maior problema não é o mundo criticar a fé, porque ele sempre criticou desde o Desde o antepassado início ali, do desde cristianismo. o início, sempre criticou. Mas quando a própria igreja, isso aí que ameaça, é quando a própria igreja começa a aceitar essas ideias do mundo, né? E mudar o evangelho para se ajustar a esses valores aí humanos, em vez de seguir os valores de Deus, amar o próximo, ser isso, aquilo, mas se você sair da linha, tem isso aqui para você, reservado. Aí eles, não quero esse aí, não, quero ajustar só aqui para mim ficar bem tranquilo aqui. E adapta aquela visão de mundo deles e tem Jesus só como uma opção mesmo para ser uma pessoa melhor, um modelo de vida, né?
certeza, só continuando nesses pontos principais, citar a erosão, né, das doutrinas fundamentais, né? O impacto das ideologias são graves, né? Quando confronta com as escrituras sagradas, né? Quando a palavra de Deus. Quando isso acontece, né, eles tentam, muitas lideranças estão adaptando essa ideologia, muitos jovens estão fretando também, né, com essas ideologias, aí corre num grave perigo, né? Porque aí ele vai começar, por exemplo, a gravidade do pecado é algo real, algo bíblico, né? Algo que precisa ser tratado, e não de forma natural. Só para homem ser perdoado diante de Deus, ou para homem chegar a Deus, é através do trabalho sobrenatural, né, do Espírito Santo transformando. Mas aí vão tirar essa gravidade do pecado, né? Vão relativizar o pecado. Por exemplo, hoje tem muitas. Tem igreja aí que, né, relativiza o pecado. O pecado não é o tratado de forma séria, né? Ah, isso pode, isso não tem nada a ver, né? Mas e eles carregam a Bíblia, né? A crença nas Escrituras. E a questão aí tenta Eles tentam. ver só uma parte de Deus, só uma moeda, né? Só ver um lado da moeda de Deus. Ah, Deus é amor. Então, o evangelho é baseado somente no amor de Deus. Ah, Deus é amor, então ele não vai punir essa relação sexual ilícita, esse padrão familiar que não tem base nas escrituras, mas Deus não vai punir. Pode viver assim, porque Deus é amor. Vocês se amam. Então assim, só vê um lado da moeda. Então aí já está enfraquecendo a verdade das escrituras, está esvaziando, né, o poder do evangelho. Relativiza, né, o poder das escrituras, o poder do evangelho, aí tira o efeito, né, sobrenatural e começa a relativizar. E é só para continuar, só ratificando, aí tira a exclusividade de Cristo Jesus, né? E eles tiram até a Pode mudar tudo isso aí. exclusividade dos próprios mandamentos, né, da Bíblia. Uhum. Eles falam, não, esse daqui ficou no passado também, quando eles pegam. Tem pessoas que, para falar da questão sexual também, da questão da ideologia de gênero ali também, pega aqueles textos de Levítico ali, fala, não, essas práticas ali era só pro culto questão ali, cultural do a tempo, Moloque, né? ali, aos deus pagão. Fala que era só para aquelas práticas ali, a proibição. Aí pega o texto de Romanos, fala, não, também tá ligado lá em Levíticos também, as práticas ali ao deus Moloque ali também, hoje em dia tá tudo bem, tá tudo certo, e começa a se adaptar. Começa a implantar já outro evangelho que Isso. o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, né? Que seja anátema, né? E já influencia Amaldiçoado. pessoas. Essa é Isso é um anjo, a ameaça, imagina né, uma pessoa. da Mas integridade. essas distorções aí, elas vão corroendo, né, a igreja na forma geral, de forma que eles não conseguem mais identificar o erro doutrinário, né? E aí vão vivendo nessa prática aí, e isso são todos ameaças, né, que essas ideologias trazem à integridade da fé cristã. Se não tomar cuidado de entrar pelo caminho dessas distorções aí, eles chegam a um ponto que eles não conseguem mais nem identificar o erro doutrinário. Não. E aí vai só se aprofundando cada vez mais, se distanciando da palavra de Deus. Terceiro, a defesa da verdade bíblica. Discernimento bíblico e espiritual, né, que é o que nós devemos ter para conseguir identificar aí o erro doutrinário que a igreja esteja caminhando, né, tem que ter esse discernimento bíblico e espiritual, fidelidade doutrinária e o último, combatendo as ideologias. Meu Deus. Glória a Deus, é forte, né? Vamos falar. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. O último tópico aí, né? Discernimento. Então, Fala aí, discernimento Também é forte, aí já batendo. atual, né? Então a gente vai ver que precisa, né? Já fala, discernimento bíblico é discernir, né? Saber o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é engano. Então faz-se necessário conhecer o quê? A verdade bíblica, conhecer as escrituras. Porque, como só ratificar aqui novamente, né? O salmista diz que a palavra de Deus era luz para guiar o caminho dele. Então, o jovem, né? O jovem, o irmão, a irmã que vai nos ouvir, nós precisamos conhecer
a Bíblia Sagrada. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque senão vai acontecer o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4. Vai ser levado por todo o vento, né, de doutrina. E o apóstolo Paulo, o que ele fala, né, em 1 Tessalonicenses 5:21, que devemos examinar, né, Tudo e tudo reter o bem. e reter o bem. Como você vai examinar algo se você não conhece? Como que o médico vai fazer um exame lá, por exemplo, do paciente, traz ele, Como que você sai de um lugar sem entrar, né, João? É, não tem como, então tem que, para você examinar alguma coisa, você precisa conhecer. Então, como você vê algo, faz uma pergunta necessária, né? Como você vai discernir aquilo que é ideologia e aquilo que é a verdade das escrituras? Se você não examina a Bíblia, se você não lê a Bíblia, se você não estuda, Essa, Não tem um equilíbrio, né, essa, João? essa pergunta do João, ela é boa pra gente ter ela na nossa mente, levar para aula na EBDI, porque hoje em dia é impressionante como que o tempo e o tempo das ideias, né, É. entram rápido no nosso cotidiano e a gente não consegue perceber, fala, não, esse aqui tá certo mesmo, acaba não discernindo. E a gente precisa hoje em dia discernir o que é o que é a verdade, o que é o engano, como o João falou. Porque aqui entra o ponto, né, que devemos ter essa habilidade de separar entre a verdade do erro. Só que muita gente pergunta, mas como é que eu vou fazer isso, né? A gente entra na própria Bíblia também, falando que é o Espírito Santo que ele ilumina a nossa capacidade de entender. É o Espírito como você vai saber que o dinheiro é falso? Se Aí, ó. você conhecer o verdadeiro, na verdade. Ou se Exatamente. você botar numa lâmpada. Aí você pode trazer para os seus alunos, pode trazer até para sua família mesmo, que é o Espírito Santo que ilumina. Começa a estudar mais um pouco a Bíblia, mostrando ali, porque o Espírito Santo ele vai iluminar e a gente vai ser capaz de alinhar ali o que ouvimos com o que é a revelação de Deus, né? Isso. Então isso é importante quando a própria pessoa ali entra no relativismo moral ali, dizendo, não existe verdade absoluta ali. Pega a escritura, fala para ele, não existe a verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Mostra para a pessoa ali que ele tá, mas eu sou ateu. Aí você mostra como é que Deus, né? Já entra na metafísica ali também para ele, né, Vinícius? É. Tá falando sobre isso, por exemplo, exemplo disso, né? Não, Como o jovem vai discernir? Aí o jovem vai aqui, frequenta a igreja, só frequenta, mas não pega a Bíblia em casa, não lê, não Não tem uma examina. vida devocional, Não tem né? uma vida devocional. Então, ou Com seja, Deus. quando ele sai desse ambiente aqui, da igreja, aí vai para um ambiente, lá, por exemplo, de uma federal, lá vai vir os pratos. Não, você pode ter relação sexual fora do casamento. Isso aí é seu corpo, é suas regras. Só você que tem que mandar em você e tal. Aí o jovem que não conhece, né, o que a Bíblia está recomendando, você deve se aguardar, né, para o casamento, relação sexual dentro do casamento, né, dentro dos limites do casamento. Então, se ele não tem esse conhecimento, ele vai ser levado por essas ideologias. Vai se amaziar. E o profeta Oséias falou, né? O meu povo foi corrompido porque lhes faltou conhecimento. Jesus Isso. falou em Mateus 22, né? Errais Por não por conhecer não as conhecer as Escrituras. Então, o povo vivia errando por quê? Por falta de conhecimento das Escrituras. O povo foi corrompido por quê? Porque faltou conhecimento. Então, se não há conhecimento, se não há busca de uma vida devocional com Deus, se não há busca de uma vida espiritual, de comunhão, de oração, o crente está fadado a isso aí. Jovem Isso. cristão. Se você pegar a história, rapidão, só para você concluir aí. Se você pegar a história de Martim Lutero, você vai ver que ele examinou as escrituras, teve a iluminação Verdade. espiritual. E por que ele teve essa iluminação? Porque o pessoal estava vendendo ali no templo aquele certificado, falando assim, não, você vai ter o perdão aqui, compra esse certificado, você vai ter, seus pecados vão ser perdoados. E isso mesmo. Aí ele foi e falou, não, peraí, tá errado isso aí. Ele falou, a graça de Deus é Deus que perdoa os pecados. Ele Ele Romanos, foi né? trazendo, a autoridade papal ali, o pessoal tava falando, a autoridade papal ali, ele é o centro, ele é o absoluto ali. Ele falou, não, tá errado também, o único absoluto ali é Deus. Aí ele traz o texto lá também, ele trouxe o texto de 2 Timóteo 3,16, ele fala, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E ele vai mostrando, vai discorrendo ali. E ele teve essa iluminação, né? Porque ele entendeu que estava contra os ensinamentos de Deus. E como os nossos jovens hoje podem adquirir, né, esse discernimento bíblico e espiritual? Através do quê? Primeiro, né, oração
estudo bíblico e uma vida de comunhão com Deus. Aí ele vai adquirir o quê? Adquirir uma maturidade espiritual, de forma que ele vai conseguir refutar essas investidas do maligno contra a vida O dele. autor, ele pontuou muito bem, porque ele não trata só da questão espiritual, né? Ele fala primeiro do discernimento bíblico, né? Porque tem muitos jovens que querem trabalhar questões acadêmicas, por exemplo, no âmbito espiritual, e às vezes não é necessário, né? Então Sim. tem que ter uma conciliação aí. O próprio autor, ele diz que nós precisamos com humildade comparar, né? Essas ideias humanas, né? Nada contra, né? Se tem um jovem que está nos assistindo que tem até agora uma ideologia a despeito de certas coisas que contrapõe ao evangelho, precisa rever, né? Se tem uma consciência de que aquilo, essa forma de pensar, de agir é errada, é equivocada e fere conceitos bíblicos fundamentais, e ele preza pelo evangelho, né? A fidelidade ao Senhor, ele precisa rever esses conceitos, tratá-los, porque só assim ele vai alcançar aí, de fato, uma bênção, né, da parte do Senhor Jesus. Então, é muito bom, para finalizar esse ponto, que nós temos que estar em constante vigilância, né, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, como João citou, 1 Tessalonicenses 5:21, que nós temos que examinar tudo, né? Você não é para você ler, né? Porque tem pessoas que têm medo. Não, não vou, porque se eu ler eu vou ficar. É, Aí fica na mente da pessoa que ela fala: "Meu Deus, por que eu tô pensando nisso? Ah, será que eu vou virar essa pessoa? Será que eu vou ser isso? Eu só tô pensando em ser dessa forma. Parece que meu pensamento, eu, eu, eu gosto de ser comunista. Aí, embora num país capitalista, né? Aí acaba tentando, não, eu sou socialista. Aí fala, não, todos têm que ser iguais, né? Os burgueses, os clérigos e etc. E aí ele acha que isso é um pecado, que não sei o que e tal. Tem jovens que pensam dessa forma e se aderem a esse tipo de pensamento. Os Karl E Marx, né? e isso, então, assim, a pessoa tem que equiparar, né, isso aí com textos bíblicos e orar, né, buscar uma direção de Deus, de pessoas maduras, né, pastores sérios, que têm comprometimento com a palavra, para também aconselhar, né, porque hoje nós vivemos numa era aonde a pessoa, qualquer informação, ela tá tendo, né, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook, qualquer, até o YouTube entendeu que vídeos longos é mais difíceis de ser recebidos, né? Por isso que ele trabalha com shorts. Bota lá um videozinho de 2 segundos, 2 minutos. A pessoa vê rapidinho, passa para outro, porque a necessidade, né, da rapidez, da agilidade que o jovem quer hoje é muito mais rápido do que antigamente, né? Então, o jovem ele tem que ter essa consciência, né, essa maturidade, como o Nathaniel muito bem pontuou, e ter essa vida de relação, né? Não só com livros, né, de acadêmicos, de filósofos para poder, não, eu vou ler sobre tal ideia que eu vou conseguir combater no campo da ideia mesmo. E não, a pessoa tem que ter um equilíbrio ali, tanto bíblico quanto acadêmico, porque só assim ela vai conseguir ali vencer Amém. essas Glória a Deus. ideologias. Você já trouxe até um resumo na sua fala, aí, um resumo aí da fidelidade doutrinária, né, É que tem isso que se aí. ter para Você manter. tá querendo correr? Vamos para o terceiro, aí, combatendo as ideologias. Aí o último subtópico, Bora. vamos encerrando. combater as ideologias, meu Deus. Para terminar, né? Dá esse toque aí. Para dar uma vírgula, né? E é porque termos um entendimento, né? Sabermos que não é simples ideologias, né? Que nós batalhamos, né? Nesse mundo atual, né? No mundo atual, nessa era que nós estamos vivendo, mas existe um conflito, né? Espiritual. Existe uma batalha espiritual. Essas pessoas, elas estão cegas, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 que o Deus desse século, e o Deus desse século está com Deus minúsculo, faz referência a Satanás, né? Que cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então existe esse debate, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, e ele fala ali das armas, e uma das armas que ele fala ali, ele fala do escudo da fé, né? O escudo da fé é a espada do Coração da Espírito, né? justiça. É a coraça da justiça. Então existe esse debate, sobretudo, espiritual, né? É claro que tem uma base no ser humano, nas formulações humanas, produção da mente humana, porém tem influência maligna, o diabo trabalhando para poder
destruir, né, a fé dos cristãos, levar muitos cristãos ao engano. E, infelizmente, muitos têm sido levados, né, ao engano por esse vento de doutrinas, porque muitos cristãos não têm a base sólida na palavra de Deus. A gente vai ver que o guia da verdade, né, por exemplo, Jesus diz lá em João capítulo 16, versículo 13, né, que o Espírito Santo guiará Em em toda a toda a verdade. verdade. Então nós entendemos que o diabo ele mistura a verdade com mentira. Por isso que ele engana as pessoas, ele mistura a verdade com mentira. O diabo também fala a verdade. Por exemplo, aquela passagem lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Sílio chegam na cidade, tá lá evangelizando. Parece, O demônio que estava na vida da menina falou no espírito do engano, falou: Eis aí, né? Eu sou um filho do Deus Altíssimo, ele vos anuncia um caminho Não de mentiu, né? salvação. Ele falou a verdade. Isso é intenção. A intenção dele que era levar eles ao orgulho, né? Tal. Mas não vamos entrar nesse contexto, mas só ratificando que ele Acabou o fala a emprego dela verdade. ali mesmo, né? Então o diabo, às vezes, ele não fala só mentira, não. Ele fala a verdade para poder manipular, prender as pessoas, né? E eu acho interessante ler uma passagem bíblica, deixar aqui para os nossos irmãos, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, né? Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos, destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo, né? Glória a Amém. Deus. Então Glória a Eu tinha separado, eu tenho que fechar. É de Deus. só De Deus. Deus. Olha essa leitura. Vou fechar. Como o João falou, né? Esse tópico ele é essencial Aqui, porque ó. a gente vê que as Verdade. ideologias hoje, é igual ele falou, o inimigo ele sabe, ele conhece a verdade ali. E não é discordar de Deus o ponto de muitas ideologias que são falácias, né? Não é o ponto para discordar de Deus. Eles querem internalizar ali, mostrando que essas ideias podem se ajustar dentro da igreja ali. Isso. Aí isso vai confundindo as pessoas, vai trazendo aquilo ali, vai ficando propício para a igreja. Mas como um pregador muito famoso aí, né? Ele trouxe uma ideia central ali. Ele falou: irmãos, nós devemos combater isso aí, separar essência de aparência. Isso é importante mesmo que ele falou. Olha, É bonito, né? Mas é verdade. E pra- Porque nem tudo que é bom é igual o Vinícius gosta de falar. Brincadeira, mas é verdade. Nem tudo que é bom é justo às vezes. É. Porque o coração do homem, ele é enganoso, como diz Provérbios. E o que a gente deve fazer para combater isso aí? A gente traz hoje em dia essas leituras da Bíblia diária, faça um cronograma, né? Porque Deus ele vai te iluminar ali, você vai entender a verdade de Deus contra a verdade do que o mundo está dizendo. Então, combater essa ideologia hoje em dia não é um ato de, como fala, de rebeldia. É um ato ali que você vai provar sua fidelidade, igual o tópico anterior fala. Você vai provar sua fidelidade a Deus ali. Você vai ter uma essência ali que vai falar, não, tá vindo ideias contra o que a Bíblia diz. Faça igual o Martin Lutero e traga a Bíblia ali para eles, mostra ali que eles estão errados, mas não vai fazer igual ele lá reforma protestante, não. Mas Paulo, traga a essência, Paulo- seja fiel às Paulo disse escrituras. que é um combate e ainda chamou de bom combate. Bom né? combate. Para me terminar minha fala aqui, deixar outra indagação, né? Outra reflexão, né? Rocha ou areia? As ideologias, né, são comparadas como areia. Elas são estáveis e passageiras, né? Já a rocha, né, para aqueles que estão na rocha que são eternos, né? Pode passar o céu e a terra, mas Jesus disse, as minhas palavras jamais vão te passar. Então, muitos estão preferindo a areia do que a rocha. Deixa essa reflexão. glória a Deus. Vini, Só finalizar com a própria frase do autor, né? Nesse terceiro ponto, ele diz que a luta contra essas ideologias, né? Contra esses pensamentos, né? Ele não se dá num campo filosófico, com argumentos racionais ou com conhecimento intelectual apenas. É muito bom se saber, conhecer, né? Ter conhecimento de todas essas coisas, mas nós só vamos conseguir vencer de fato esses argumentos, esse debate, de joelhos, né? Orando, buscando ali, fundamentando, solidificando a nossa fé e, de acordo com tudo que falamos aqui, frisar o texto do apóstolo Pedro, né? Ele diz que nós temos que estar preparados,
para que quando a nossa fé for questionada, nós sabermos responder, né? Quando as A razão pessoas da nossa isso, esperança. quando as Defender. pessoas vier questionar nós acerca do porquê pensamos ao contrário dessas ideologias, nós saber responder, não só academicamente, né, mas também biblicamente, que eu creio que será uma resposta mais contundente, né? E a pessoa ali, se a resposta no campo acadêmico não o convencer, pode ter certeza que Cristo vai convencer essa pessoa. Amém, glória a Deus. Então, combater as ideologias é conhecer a palavra de Deus em primeira mão, né? Ter o conhecimento das verdades bíblicas, viver a verdade e, na verdade, ensinar a verdade e também discernir o erro. E se uma ideia ela não passa no crivo das escrituras, ela deve de ser rejeitada. É uma ideia que não passa no crivo das escrituras tem que ser rejeitada. Por quê? Porque a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. É as escrituras. Meus irmãos, nós agradecemos a Deus por este momento que passamos aqui neste comentário, comentando essa lição que será a primeira lição, né, desse trimestre, estudada aí nas nossas igrejas, nas escolas bíblicas dominical, no dia 5 de abril, e um tema muito atual, importante, né, para aprendermos ao longo desse, veio em bom tempo, nesse trimestre, e nós agradecemos por este momento, que Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos aí, assinantes do canal EBD em Ação. Agradecemos o canal aí em nome do pastor Gesiel Costa. Agradecemos produtor, né, Jabes, e que Deus continue abençoando a vida de cada um. E quem não é inscrito no canal, Curta aí, curta. Comente. E compartilhe.